Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, em primeira epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4 de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7, e nós vamos ler do 7 até o 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o 11. Pedro está falando aqui sobre alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. Ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, quando Pedro escreveu essas palavras às igrejas, esta é uma das epístolas que não foi endereçada, Pai, a uma igreja em particular, mas todo o povo de Deus naqueles dias. Pai querido, eu tenho certeza que ele estava falando de momentos difíceis, que a igreja só iria vencer se a igreja soubesse entender aquele momento que ela estava vivendo. E eu creio, Senhor, que esse é o momento de nós entendermos o que estamos vivendo hoje, o que está acontecendo ao nosso redor, o que envolve as nossas famílias, o que está em jogo em relação ao nosso casamento, a nossa vida conjugal e a nossa vida espiritual. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite fale de maneira inconfundível e abençoadora aos nossos corações, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Existem determinadas atitudes que podem nos trazer bênção e o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Mas há outras atitudes que, se nós tomarmos essas atitudes, elas podem dificultar até mesmo a resposta de Deus às nossas orações. Às vezes eu tenho visto irmãos que vêm e dizem: bispo, já faz tempo que eu estou orando por um objetivo na minha família, pedindo a Deus um milagre, né, na minha casa, de conversão, às vezes, de alguém da família, de transformação da mente, porque às vezes conhece a palavra de Deus, mas está entendendo algumas coisas de maneira errada, ou até mesmo situações que põem em risco, né, o casamento, a família, e a pessoa diz assim: mas parece que Deus não está ouvindo a minha oração. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Ou seja, as nossas atitudes precisam ser criteriosas e sóbrias, se é que nós queremos que Deus ouça, que Deus responda positivamente às nossas orações. A oração, querido, como palavra, ela mesmo já diz, né? Tem uma parte que é o orar e a outra parte que é a ação. Eu vejo muitas vezes o crente se preocupando em orar, e dizer: Senhor, socorre, Senhor, me abençoa, Senhor, o que está acontecendo na minha casa? Senhor, olha isso que eu estou enfrentando, essa dificuldade, essa luta. A oração, irmãos, ela precisa acontecer. Aliás, a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar em todo o tempo, orar sem cessar, né? Uma das coisas que eu entendo que faz parte da vida cotidiana do crente, da igreja, é a oração. E é justamente por isso que nós estamos colocando assim em lugar de destaque na nossa igreja, lá em cima, na torre, uma sala para oração.
E essa sala vai ser largamente usada durante o dia e até mesmo durante as noites, nas madrugadas, porque a igreja cabe orar, a igreja cabe clamar a Deus por algo que nós estamos esperando da parte do nosso Deus. Mas nesse texto, Pedro está dizendo o seguinte: cuidado com as atitudes, porque se as atitudes não forem sóbrias, não forem equilibradas, se as atitudes não forem criteriosas, vocês estarão destruindo o poder da oração. Queridos, quando nós oramos pela nossa família, nós devemos também agir de maneira tal que aquilo que nós fazemos no cotidiano, no dia a dia, possa se refletir na vida da nossa família, a bem das nossas orações, ou seja, para que se cumpra aquilo que nós pedimos a Deus nas nossas orações. O mundo, querido, que a gente está vivendo hoje, é um mundo marcado pela falta de critérios. É um mundo marcado pela falta de sobriedade. Se você olha para o mundo hoje, você não vê critério em algumas coisas, você não vê sobriedade. Inclusive nas autoridades que deveriam agir dessa maneira, a gente não vê. Não tem critério e não tem sobriedade. Porque os valores estão pervertidos, estão invertidos. Hoje você às vezes se vê brigando, né, no bom sentido dessa palavra, ou seja, falando energicamente sobre algo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é reto, e você encontra uma multidão de pessoas falando justamente ao contrário. Parece que os valores foram modificados, né? Às vezes, quando a gente vai orientar um filho, quando a gente vai falar alguma coisa dentro da nossa casa, quando a gente encontra no mundo valores completamente distorcidos, você fica pensando assim: meu, será que eu estou certo mesmo? Será que eu estou bem? Será que eu estou errado? O mundo mudou e eu perdi o bonde, né, da história. O que está acontecendo? Não, querido, os valores estão mudados, os valores estão trocados, os valores estão pervertidos e estão invertidos. Mas cabe ao povo de Deus, no meio dessa confusão que está o mundo hoje, nós mantermos a nossa vida de maneira tal que nós possamos viver de forma sóbria e criteriosa. E aonde nós vamos encontrar isso, queridos? Na palavra de Deus, tá? Na palavra de Deus nós encontramos o conteúdo para a família, né? Aquilo que tem acontecido no mundo hoje em termos de inversão de valores, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, porque ali os homens, né, vão ter a verdadeira noção do que é ser um pai, do que é ser um esposo. Aí mesmo na carta de Pedro, Pedro falou sobre os deveres do esposo e da esposa. Pedro abriu o coração dele falando: olha, maridos, considerem a sua mulher como uma parte mais frágil, tratem-na com amor, com dignidade, vivam a vida comum do lar, cuidado para você não se embrenhar muito com coisas do mundo, esquecer que você tem uma família dentro de casa para cuidar. Enfim, irmãos, os conselhos estão na palavra de Deus, mas às vezes, querido, nós começamos a nos apartar desses conselhos e começamos a agir como todo mundo está agindo. Afinal de contas, está todo mundo fazendo isso. Afinal de contas, está todo mundo falando isso. Afinal de contas, está todo mundo vestindo isso, né? E aí nós começamos a agir de maneira tal que nós não agimos mais com sobriedade. O que tem acontecido hoje, queridos, com muitos cristãos, com muitos líderes, com muitas igrejas locais, é que a guisa de tentar se contextualizar, ou seja, fazer aquilo que o mundo está fazendo, estão perdendo a direção de Deus, a sobriedade, estão perdendo a temperança, estão perdendo a condição de avaliar determinadas questões segundo a palavra de Deus, e aí começa a se avaliar segundo o que a maioria do universo gospel, né, está fazendo, e isso é uma tentação, às vezes, para o pai, para a mãe, que tem filhos, né, em idade, às vezes, de adolescência, de juventude, a fazer a mesma coisa que o vizinho está fazendo, porque, afinal de contas, ele é crente, ele também é evangélico, né, e a gente acha que não tem nada de mais fazer aquilo ali. Queridos, sobriedade, prudência, equilíbrio, nós precisamos encontrar em Jesus e na palavra de Deus esse ponto de equilíbrio. Os homens hoje, né, estão perdendo a sua noção de paternidade, né, e de ser um bom esposo.
Às vezes a gente tem que conversar com o marido e dizer para ele, querido, meu Deus, você não está percebendo o que você está fazendo com a sua família. Você não está percebendo que você está destruindo o seu próprio casamento com essas atitudes que você está tomando. Às vezes a gente parece que vai falar o óbvio, mas, na verdade, para aquela pessoa, para aquele homem, aquilo ali não é o óbvio. Parece para ele como que algo que ele não sabe como fazer. Da mesma forma, quando o homem deixa o seu papel de pai e de esposo, a mulher tenta suprir essa ausência. E, aliás, hoje, né, há uma infinidade de mulheres que são pai e mãe, que não tem mais a presença do marido, que já não está mais dentro de casa, e, por conseguinte, os filhos precisam de um pai e ela não tem para dar, então ela começa a assumir o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. E o que é pior, às vezes mulheres que estão assumindo o papel de pai e mãe com o pai dentro de casa. Isso tem acontecido demais. E o que está faltando nisso, irmãos? Está faltando equilíbrio, está faltando critérios, está faltando sobriedade. Aí eu pergunto, numa situação dessa, adianta orar? Numa situação dessa, a gente clamando a Deus, falando uma coisa com Deus e fazendo outra, será que vai dar resultado? Não, queridos, se nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas, nós precisamos viver de maneira sábia, sóbria e com critérios. E quais são os critérios? Os critérios da palavra de Deus. Por isso, quando Pedro começa esse texto aqui, ele no versículo 7, logo no início, ele diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, na verdade, Pedro, quando estava escrevendo essa carta, ele não escreveu somente para a igreja daqueles dias. Ele estava escrevendo principalmente, queridos, para nós, a igreja dos nossos dias. Porque ele sabia que isso não ia melhorar, isso ia tender a uma piora. Irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade enferma. Numa sociedade onde as pessoas estão perdendo o referencial. Qual é o norte, qual é o sul? Para onde fica o norte e para onde fica o sul? Você imagina que você esteja num lugar onde você não tem nenhum referencial de nada, você está perdido no meio de uma mata, né? No meio de um local inóspito, e a única coisa que você tem na mão é uma bússola. Se essa bússola, queridos, não funcionar bem, se ela estiver perdida, se ora ela estiver apontando o norte para lá, e se de vez em quando ela dá uma virada e começa a apontar o norte para cá, você não tem como sair daquele lugar. E hoje o que nós encontramos são famílias que perderam o norte. O pai não sabe ser pai, o esposo não sabe ser esposo, a mãe não sabe ser mãe, não sabe ser esposa, os filhos não respeitam os pais, os filhos estão longe de respeitar, então se não respeitam, muito menos honram, né? Como a palavra de Deus manda que os filhos honrem o seu pai e a sua mãe. Então, queridos, hoje, além de orarmos pelas nossas famílias, nós precisamos ter critérios, nós precisamos ter direcionamento. Se desejamos que a nossa família seja abençoada e suprida por Deus, nós precisamos, às vezes, mudar a nossa maneira de pensar, né? Eu quero aqui me dirigir a irmãos e irmãs, por exemplo, que recentemente encontraram a Jesus e a palavra de Deus. Vocês precisam mergulhar na palavra de Deus. E aos antigos que deixaram de fazer isso, eu dou o mesmo conselho. Sabe por quê, queridos? Porque chegou o tempo de nós buscarmos de maneira assim, efetiva, sabe? Eu não estou falando de vir à igreja apenas ouvir a mensagem. Eu estou falando de você dizer assim, Deus, fala comigo, eu preciso ter atitudes de sobriedade, de sabedoria, porque se eu não tiver, eu vou acabar agindo como o mundo está agindo. E se nós queremos que Deus abençoe a nossa família, nós precisamos ter a nossa mente transformada todos os dias. Irmãos, a gente tem que passar por uma reciclagem, essa é a verdade. De vez em quando, nós temos que perguntar a Deus sobre determinados assuntos que parece que a gente já sabe, sabe?
Coisa que você diz assim, mas isso eu já sei, isso aí eu já conheço da palavra de Deus, e isso é antigo. Irmãos, às vezes eu me deparo com determinados textos na palavra de Deus, onde eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, para não dizer muitas vezes. Mas quando eu oro e digo, Senhor, a tua palavra ela não é para ontem, a tua palavra ela é hoje e eternamente, a bússola para as nossas vidas. Então, hoje, ó Deus, o que tu queres falar comigo e com a tua igreja nesse texto que está aqui? E às vezes eu fico surpreso de ver coisas que Deus nunca me ouviu, nunca me falou ao meu coração, naquele texto que eu já li, reli e preguei algumas vezes sobre esse texto. Queridos, se tem uma coisa que a gente precisa de Deus hoje é a palavra renovo. Renovo. Renova, Senhor, as nossas forças como a da águia. Porque vivemos, queridos, em dias tão difíceis, que se nós vivermos da palavra de ontem, ela já não vai conseguir mais nos suprir. Há uma palavra de Deus hoje para a sua vida e para a sua casa, para a sua família. Algo que Deus quer dizer assim, eis que faço coisa nova no meio de vós. Uma das coisas mais renovadoras na nossa vida é quando Deus faz algo novo, né? É quando você percebe que Deus pega a sua mão de uma maneira assim, bem sui generis, né? De uma maneira bem nova, e diga assim, filho meu, esteja tranquilo, aquieta o teu coração, porque eu sou contigo, eu estou caminhando com você, eu estou caminhando ao teu lado. Às vezes você acabou de receber uma notícia daquelas, sabe, bem ruins. Sabe aquela notícia que você diz assim, essa estragou o meu dia, tá? Querido, quando vem uma notícia como essa, nós precisamos renovar a nossa mente, como disse Paulo, né, escrevendo aos Romanos, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não basta, queridos, adquirirmos apenas alguns hábitos religiosos, sabe? Eu sou muito preocupado com aquela questão da pessoa que veio do mundo, sabe? Não conhecia nada de Deus. E a única coisa que ela fez quando veio para a igreja foi adquirir alguns hábitos religiosos, né? Ela sabe como é que se comporta no culto, ela sabe como cantar, como levantar as mãos e como se comportar, vamos dizer assim, socialmente dentro e fora da igreja, porque ela adquiriu hábitos religiosos. Queridos, isso não funciona. Quando nós estamos enfrentando problemas que podem destruir a nossa família, isso simplesmente não funciona. Nós temos que aprender, queridos, ser um vaso novo. Porque hábitos novos a gente pode adquirir, mas não vai mudar a realidade do nosso coração. Eu quero nessa noite falar sobre egoísmo. Irmãos, nós vivemos no século do egoísmo. Ninguém se preocupa com o outro. Às vezes o próprio pai e a mãe não se preocupam com os filhos. Mas eu me preocupo sim, eu trabalho demais, eu faço tudo para adquirir recursos para poder cuidar dos meus filhos. Querido, as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que têm mais recursos materiais, são justamente aquelas que hoje estão perdendo os seus próprios filhos. Se dinheiro resolvesse, né, a vida de filhos para que eles fossem abençoados, né, os filhos mais abençoados seriam dos ricos. E a gente sabe que não é. Há pessoas hoje que o problema deles não é conta no banco, não é que tem falta de recurso na conta. É porque simplesmente os pais não conseguem mais acessar o coração dos filhos. Eu ontem fiquei sabendo de uma notícia, de algo que, sabe aquela coisa que te entristece? Né? Um filho de um pastor, né, amigo nosso, com 19 anos, saiu de casa, porque ele conheceu uma garota de 24 anos, lá do sul, através da internet, relacionamento de internet, e disse que vai morar com ela lá no sul.
Os pais não aceitaram a questão, deram, né, duro nele, falaram energicamente com ele: você não vai fazer isso, isso é um absurdo, você não pode sair daqui assim, ir lá para o sul, para a casa de uma mulher, né, de 24 anos, 5 anos mais velha que ele, e que já tem um filho, né, de um casamento que não deu certo, e simplesmente o garoto disse: não só vou, como estou indo. E o que ele fez? Os pais não o abrigaram, ele foi para a casa dos avós. E ao chegar na casa dos avós, os avós, né, ele disse o seguinte: se vocês não me deixarem ficar aqui, eu vou para debaixo da ponte, eu vou para a rua, eu vou para qualquer lugar, mas eu vou viajar e vou lá para o sul e vou tocar minha vida lá. 19 anos, irmãos. Eu não estou falando de um filho de 35 anos, eu estou falando de um filho de 19 anos, filho de um pastor. E esses pais, né, que tentaram, na forma enérgica, né, na base da bronca e do grito, né, resolver o problema, simplesmente não tem mais acesso ao coração do filho. E quando os avós sentaram com ele, e conversaram, e procuraram entender o que estava acontecendo dentro da cabecinha dele, fizeram perguntas sobre isso, ele disse: meus pais nunca sentaram comigo para conversar como vocês estão conversando agora. Irmãos, nós achamos que os nossos filhos são bons servos de Deus e crentes porque nós o somos. Eu já falei isso algumas vezes: Deus não tem netos, Ele só tem filhos. E a gente acha que é piloto automático. Se eu sou crente, se minha esposa é crente, os meus filhos também serão. Mas não é assim que funciona. Atitudes, comportamentos, palavras ditas e palavras não ditas podem influenciar a vida de um jovem, de uma moça, de um rapaz, para simplesmente ele não querer mais seguir o caminho dos pais na sua vida com Deus. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Pedro está dizendo para nós aqui: cuidado com o que vocês andam orando. Agora eu vou falar para vocês na versão, né, do Bispo Robson. Cuidado com o que vocês andam orando. Sejam sóbrios, porque se vocês não tiverem atitudes sóbrias e criteriosas, as orações de vocês não vão funcionar. É isso que Pedro está dizendo aqui. A igreja hoje, irmãos, ela é tremendamente desafiada. Mas nós temos um problema chamado egoísmo. Na verdade, quando muitos de nós estão lá correndo, estamos correndo atrás dos nossos sonhos, né? Nós podemos dizer que é para benefício dos nossos filhos, da nossa casa, mas até que ponto não tem uma boa quantidade de egoísmo nessas atitudes que nós estamos tomando? Nós precisamos ter em mente, querido, as necessidades individuais de cada um dentro da família. O esposo precisa olhar para a esposa e perguntar para ela e dizer: querido, o que você realmente quer? O que você realmente espera de mim? O que realmente eu poderia fazer para suprir as suas necessidades? Às vezes o marido acha que é dar um cartão sem limite, e de repente não é isso que ela quer. Da mesma forma, a esposa também deve olhar para o marido, e nós vamos estar seguindo o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele disse: não tenha cada um em vista só o que é propriamente seu, mas cada qual tenha em vista aquilo que é do outro. Ou seja, no meio de um mundo egoísta, onde todo mundo só pensa em si, nós somos convidados por Deus e pela palavra de Deus a pensarmos na necessidade do nosso cônjuge, na necessidade dos nossos filhos, na necessidade não que a gente acha que eles têm, mas na necessidade que eles mesmos dizem: é isso que eu preciso, é isso que está me fazendo falta, é isso que eu não tenho. Por quê, querido? Porque as famílias estão se dividindo, estão se destruindo por causa do egoísmo. Irmãos, quando eu sento às vezes para fazer um aconselhamento com um casal que está vivendo uma dificuldade de relacionamento,
O que eu percebo ali é que cada um tem a sua necessidade, cada um fala daquilo que o outro não está suprindo, cada um diz daquilo que o outro está decepcionando, mas eu não percebo nenhum e nem o outro um cuidado pela necessidade do outro. É cada um por si. Aí eu pergunto, será que um casamento assim, mesmo com oração, vai ter jeito? Pedro nos exorta, queridos, dizendo, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aí o que a gente pensa? Bom, hospitaleiro, hospitalidade, né, é um dom. Tem gente que tem o dom da hospitalidade. Quando você fala hospitaleiro, você lembra o quê? Receber alguém na sua casa, não é isso? Você vai receber uma visita, você vai receber um amigo que vem de longe, que de repente vai ficar alguns dias na sua casa. Você vai receber alguém da sua família. Ah, então eu vou ser hospitaleiro, eu vou botar a melhor comida, eu vou arrumar bem a minha casa, eu vou procurar, sabe, ficar ao serviço daquela pessoa, o que ela precisar. Irmãos, nós temos muita facilidade de entender esse tipo de hospitalidade. A igreja não tem dificuldade de entender isso. Mas você já parou para pensar que essa palavra de Pedro, quando ele disse, sede hospitaleiro, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, ele estava falando também da nossa família? Será que o esposo tem sido hospitaleiro com a esposa? Engraçado, né? A gente tem uma tendência de tratar melhor os de fora do que os de dentro. Quando a gente vai receber alguém de fora, e a gente vai colocar a mesa, a gente põe para fora a melhor toalha, não é assim? A gente põe para fora da cristaleira, do móvel lá onde guarda os melhores pratos, os melhores talheres, mas no dia a dia a gente come em cumbuca. Fala a verdade, né? Porque a gente pensa assim, eu preciso tratar bem a visita. Mas como é que nós estamos tratando bem, queridos, ou não, a nossa própria família? Tem mulheres que têm ciúme do marido da forma como ele trata os amigos. Os amigos lá do trabalho, os amigos do futebol, os amigos, né, da antiga amizade que ele tinha até antes de conhecer Jesus. Há maridos que sentem ciúme da forma como a esposa trata as amigas que ela tem. Ah, se eu fosse tratado dessa maneira, eu me sentiria um rei. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos hospitaleiros com os de fora, e às vezes não somos hospitaleiros com os de dentro. Nós pensamos, não, fulano é de casa a gente trata na base do vamos lá que a banda está tocando, né? Não, querido. O mesmo tempo, a mesma delicadeza, a mesma finesse, o mesmo empenho, né, com que nós poderíamos receber ou ajudar alguém de fora, nós deveríamos fazer da mesma forma com os de dentro. Mas, na verdade, queridos, é que a gente, quando ouve Pedro falando sobre hospitaleiros, a gente acha que são os de fora. E detalhe, sem murmuração, né? Porque tem gente que até ajuda dentro de casa em alguma coisa que seja necessário, mas é resmungando o tempo todo, murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Às vezes há coisas que o marido faz para a esposa, que a esposa diz assim, não faça não, pode parar, não faz não. Porque se vai fazer com essa murmuração, para mim perdeu o sabor, perdeu toda a graça, né? A mesma coisa também, né, a esposa em relação ao marido. O marido, às vezes, quando vê, diz, não, querido, olha só, se é desse jeito, não faz não, deixa que eu faço. Sabe por quê, querido? Por causa da murmuração. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa que está acontecendo no Brasil e que acaba refletindo dentro da nossa casa. Queridos, nós estamos vivendo debaixo de um governo que é público e notório, né?
tremendamente corrupto, né? Nós temos hoje, talvez, os políticos mais corruptos do mundo são os brasileiros, né? Vamos falar a verdade. Só que a gente corre um risco com isso. Sabe por quê? Porque nós também, como nação, estamos virando uma nação de murmuradores, de reclamadores. Irmãos, quando a gente vai numa repartição pública, a gente já sai de casa murmurando. Não sabe nem quem vai nos atender, mas já sabe, vou ser mal atendido. Né? Por quê? Porque essa é a visão que a gente tem do serviço público no Brasil. Se vai num hospital, se vai num fórum para resolver alguma coisa, juridicamente falando, enfim, qualquer situação, a gente já sai de casa resmungando, reclamando. E você sabe que isso está acontecendo também com os casais? A gente começa a achar que o marido da gente, né, você, mulher, você começa a achar que o seu esposo é que nem o Cunha. Você começa a achar que o seu esposo é que nem o Lula, que está culpando a mulher de tudo depois que morreu. Defunto não fala. E sabe o que a gente faz, querido? Nós começamos a entrar também na linha da murmuração. E quando você vê, você está murmurando dentro de casa, contra a sua família, por causa do que está acontecendo na nação. Você está murmurando dentro da igreja por conta do que está acontecendo na nação. Irmãos, a palavra de Deus diz que o que tem que estar nos nossos lábios não é a murmuração, é ações de graça. Que nós devemos louvar a Deus com salmos, com cânticos e com hinos espirituais. E que nós devemos transformar a nossa boca numa boca de bênção e não de maldição. Irmãos, eu tenho que me vigiar com relação a isso, irmãos. Porque a mesma indignação que você tem, eu também tenho. Principalmente quando nós temos a oportunidade de conhecer outros lugares onde a coisa não é como no Brasil, isso parece que cria... Irmãos, tem momentos, eu já falei isso com a minha esposa em casa, tem momentos que eu gostaria de nunca ter viajado para nenhum país fora do Brasil, que eu acho que eu estaria melhor hoje, porque depois que você vê a coisa funcionando lá fora, e você percebe que podia funcionar aqui também, não funciona, isso cria em você uma revolta, uma indignação. Mas essa revolta, essa indignação, irmãos, precisa ser controlada em nós. Porque o que eu encontro hoje são maridos que, porque ele perdeu o emprego, ou porque ele está prejudicado por causa dessas corrupções que estão aí, né? Ele fica tão indignado que ele começa também a tratar mal a esposa, a tratar mal os filhos. Da mesma forma, a esposa também, no mesmo sentimento, os filhos em relação aos pais. Muitas vezes até culpando, né, a geração dos mais velhos por aquilo que os mais jovens estão sofrendo hoje, né? Ou seja, a falta de emprego. E a falta de emprego ela acaba batendo mais forte justamente nos mais jovens, porque eles não têm experiência. Se está difícil para arrumar emprego para alguém que tem experiência, imagina para aquele que não tem. Está muito mais difícil. Tá? Então, fica assim, uma geração culpando a outra geração, e no Brasil a gente encontra hoje um cenário que é de irmãos contra irmãos, esquerdistas contra direitistas, e na verdade, querido, nós todos somos vítimas de uma só situação, a corrupção, quer seja de direita, quer seja de esquerda. Mas às vezes a gente se encontra discutindo com alguém, às vezes da sua família, você discute com alguém da sua própria casa ou da sua parentela, né? Por causa da situação que está hoje no Brasil. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Querido, nós precisamos jogar por terra essas coisas e começar a pedir, Senhor, refaz a minha mente, protege o meu coração. Semana passada toda e semana retrasada, não sei se os irmãos perceberam, eu me dediquei a pregar mensagens sobre guardar o nosso coração. Porque notícia ruim não falta. Notícia preocupante não falta. Coisas terríveis acontecendo não falta. São guerras, são rumores de guerra, são coisas terríveis acontecendo longe e perto da gente. Então, queridos,
ter um coração resguardado por Jesus e ter uma mente renovada em Cristo Jesus, isso poupa a nossa família, isso poupa a nossa casa. Pedro diz também o seguinte: serviam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa atitude, querido, de colocar os nossos dons a serviço de Deus, na vida uns dos outros, ela funciona, mas ela tem que começar dentro de casa. Essa atitude precisa começar dentro de casa. Você sabe por que a igreja hoje passa por dificuldades na área do voluntariado? Porque esse problema começa dentro de casa, irmãos. Ou a solução começa dentro de casa. Filhos de pais que são voluntários para abençoar outras vidas têm a tendência natural de seguirem o exemplo dos seus pais. Eu fiquei assim muito impressionado, positivamente falando, quando eu fui ao Summit pelas primeiras vezes, que depois você acaba acostumando, que aquilo ali é uma coisa que fazem mesmo naturalmente, mas me impressionou quando eu cheguei lá pelas primeiras vezes, e eu vi, assim, uma mesa, né, aqui, grande, e aqui lanches, assim, caixinhas com lanche, com água, copinhos de água e tal, né? E do lado de cá, servindo, eu vi famílias inteiras. O pai, a mãe e os filhos pequenos. Interessante que os filhos pequenos, eles não estavam ali assistindo, não, estavam fazendo. Porque de tanto que eles viram os pais fazerem, então agora aquilo era uma atitude natural neles. Eles perguntavam para a gente o que a gente queria, eles ofereciam água e tal. De vez em quando você via alguns deles saírem por trás da mesa e lá pegar uma caixinha vazia que alguém deixou em algum lugar e colocar na lata do lixo. Crianças fazendo isso. Eu temo, queridos, pelo futuro da igreja, porque os nossos filhos precisam ver essa voluntariedade, como Pedro está nos mostrando aqui, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou te perguntar, seus filhos têm visto você ser um voluntário? Servir outras pessoas com o dom que você recebeu? Se eles não veem você fazer isso, não fique você esperando que eles vão fazer isso em casa. E se eles não fazem em casa, você não tem a esperança de que eles vão fazer na rua. Irmãos, isso é muito sério. A coisa tem que começar em casa. Em casa. Por causa da conjuntura social que há, por exemplo, nos Estados Unidos, lá não é comum as famílias terem empregada. É uma faxineira que vai lá uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias. Às vezes de 15 em 15 dias. Por quê? Porque todo mundo tem que ganhar muito bem. Então, nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma empregada em tempo integral, onde ela teria que ganhar um salário suficiente para ela viver muito bem com a sua família. Então, as pessoas não têm dinheiro para isso. Aí, o que acontece? Todo mundo em casa tem a sua parte do serviço. Os filhos, desde pequeno, eles começam a lavar, a limpar, a guardar, a arrumar, porque sabe que não tem ninguém para fazer. Irmãos, nós temos hoje no Brasil um comportamento muito ruim com os nossos filhos nessa área. Porque eles não fazem e nós ficamos com pena de mandá-los fazer, e nós ou fazemos ou contratamos alguém para fazer. E estamos criando uma legião de faz-nada. E dificilmente eles serão voluntários para servir em alguma coisa fora da sua casa. É lógico que existem as exceções, mas eu estou falando da regra. Irmãos, de anos para cá, desde que estávamos lá no antigo templo, eu lancei esse desafio para a igreja. A nossa igreja será diferente. Nós vamos ser uma igreja que serve uns aos outros.
e que cada um usa o dom que recebeu para fazer alguma coisa para abençoar a vida do outro. Irmão, mas que dificuldade. Tem gente que passa um ano aqui dentro da igreja e simplesmente não se move para nada. Talvez até porque passou por algumas circunstâncias no passado. Eu sofri, eu tive problemas em outra igreja. Irmão, deleta isso, irmão. Deleta isso. Você está numa igreja onde nós acreditamos que nós crescemos quando nós abençoamos a vida uns dos outros. Aquela ordem que Deus deu para Abraão, ser tu uma bênção, tem que começar dentro da nossa casa. Os nossos filhos têm que entender isso. E como é que eles vão entender isso? Se eles nos verem fazendo isso. Os nossos netos precisam entender isso. Como eles verão e entenderão se os pais e os avós não o fazem? A igreja, queridos, é resultado dessa transformação que Deus faz na nossa vida. Tudo que é de bom e de mal começa na família. Ouça o que eu estou dizendo. Tudo que é de bom e de mal começa na família. Se é bênção ou maldição, começa na família. O trabalho que é executado hoje aqui pelo Ministério de Libertação, irmãos, a base do que eles fazem é a investigação da família. Porque o que é de bênção ou o que é de maldição, visita os filhos e netos com base na vida dos pais e dos avós. Essa é a verdade. Pais abençoados, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que andaram segundo a vontade de Deus, geram filhos também abençoados. Mas pais problemáticos, que andaram no pecado, que não se desvencilharam do pecado, que fizeram pactos e fizeram compromissos com coisas erradas, tudo isso visita a vida dos filhos. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, diz a palavra de Deus. Mas Deus faz misericórdia. Visita com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e seguem os seus mandamentos. Então, queridos, quando Pedro abre o seu coração, ele diz assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro estava falando sobre isso que eu estou falando aqui nessa noite. O que a gente está fazendo dentro da nossa casa? O que nós estamos realizando com a nossa família? Eu tenho orado bastante. Sim, mas suas orações dependem da sua sobriedade, da sua forma criteriosa com que você tem tocado a sua vida. E por último, eu quero falar sobre o que Pedro chamou de algo muito importante, porque no versículo 8 ele diz assim: acima de tudo. O que você entende quando alguém diz assim, acima de tudo? Ele vai falar um negócio muito importante. Né? O mais importante desse trecho aqui é o versículo 8, porque ele diz assim: acima de tudo, porém, tende o quê? Amor intensos de uns para com os outros, porque o amor faz o quê? Cobre multidão de pecados. Irmão, por isso que Pedro falou acima de tudo, porque sem esse acima de tudo, o resto fica comprometido. Eu pergunto aqui, quem aqui não peca? Quem aqui não tem defeitos? Quem aqui não tem atitudes, às vezes, das quais você se arrepende até mesmo de tê-la feito? Todos nós. Agora eu vou te fazer uma perguntinha básica. Quem mais conhece os teus defeitos? É o teu vizinho? É o teu colega de trabalho? Quem mais conhece os teus defeitos é a tua família, querido. O homem pode enganar, a mulher pode enganar muita gente, mas ao cônjuge, à esposa, ao marido, ao pai, à mãe, ao filho, pode por um tempo, mas não vai conseguir fazer isso todo o tempo. Sabe por quê? Porque são as pessoas que amanhecem e anoitecem com você. São as pessoas que conhecem você na intimidade. Agora você imagina se quem te conhece na intimidade não te amar.
Você está frito, né? Se quem conhece você na intimidade não amar você, e essa pessoa não perdoar você, e essa pessoa não cobrir, no sentido não de encobrir, mas no sentido de proteger você em relação aos seus próprios erros, você está perdido. E querido, você sabe por que os casamentos estão acabando hoje aos milhares? Porque quem mais conhece alguém não perdoa esse alguém. Quem mais conhece alguém não ama esse alguém. Sabe aquela atitude dos 3 filhos de Noé? Né? Meu Deus, conhecia um pai há centenas de anos. O pai era um homem reto, um homem íntegro, um homem que buscou ouvir a voz de Deus e fazer tudo que Deus lhe pedia para fazer. Noé fazia. Mas teve um dia, depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, colheu as uvas, fez um vinho, tomou mais do que devia e não ficou muito legal. Só naquele dia. E estava Noé dentro da sua tenda, não era nem do lado de fora, dentro. Quem poderia ver Noé dentro? Senão a sua família. Pois o seu filho o viu naquelas condições, e em tom de deboche, e em tom de repreensão, foi fazê-lo conhecer aos seus irmãos. Papai está lá, ó, tomou um pileque, tomou um porre, e está lá nuzão, vamos ver o mundo, dançando dentro da tenda dele. A atitude dos 2 outros filhos, ficaram ali rindo do pai? Não. Foram contar para a mãe? Não. Foram até a tenda, pegaram uma capa, colocaram nos ombros e de costa, para não ver a nudez do pai. Caminharam até a sua direção e o cobriram. Queridos, só faz isso quem ama. Quem ama, cobre. Quem ama, trata. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Por isso Pedro diz assim, acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Não é amorzinho, não. Amor intenso. Uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Isso precisa acontecer dentro da nossa família, isso precisa acontecer na igreja. Na igreja. Você sabe da fraqueza de alguém, não sai espalhando, querido. Se você soube, se Deus permitiu que você soubesse, procure a pessoa, converse com ela. Ofereça ajuda. Ore, mas depois ofereça ajuda. Se de repente você não dá conta sozinho, procura liderança. Procura alguém que tenha mais condições de ajudar. Não é para procurar mais um para falar, não. Alguém que tenha condição de ajudar. Porque tem gente que sai falando para um monte de gente que não tem a menor condição de ajudar. Isso é fofoca. Mas quando alguém procura alguém especialista, alguém que pode ajudar, e diz assim, olha, eu não dou conta, eu não sei como resolver isso, então me ajuda, vai lá, socorre essa vida. Isso é importante. Irmãos, a família foi criada para ser um centro do amor de Deus. Na família nós precisamos conhecer como Deus nos ama. Através da multiforme graça do nosso Deus, da bondade do nosso Deus, da misericórdia do nosso Deus. E como é que a gente vai conhecer tudo isso de Deus? Através da nossa família. É o marido que ama a esposa, é a esposa que verdadeiramente ama o marido, são os pais que amam os seus filhos e os filhos que amam e honram aos seus pais. E se isso não está acontecendo dentro da sua casa, querido, eu vou dizer para você, as orações, elas são muito boas, mas elas funcionam quando nós somos criteriosos e sóbrios, a bem das nossas orações. E é por isso que eu quero nessa noite orar, mas pedir que você coloque diante de Deus as suas fraquezas. Senhor, eu tenho dificuldades nessas áreas. E nessas áreas eu tenho causado problemas dentro da minha casa. Eu tenho entristecido a minha esposa, eu tenho entristecido o meu marido, eu tenho
surpreendido os meus filhos, decepcionado os meus filhos, né? Talvez os filhos também estejam decepcionando os pais em algumas áreas. Então, é sobre isso que eu quero orar nessa noite com você, para que você seja criterioso e sóbrio, para que você abençoe a sua família, a sua casa, para que o seu lar seja um lugar onde o amor de Deus vai estar funcionando de verdade. Não apenas porque é bonitinho e está escrito na Bíblia, mas porque vocês vivem esse amor de Deus dentro da sua casa, né? Que vocês sejam filhos como os 2 de Noé, que foram de costas para o pai, o protegeram e o guardaram, e não denunciaram, mas cobriram a nudez do seu pai. É isso que nós precisamos fazer, querido. O marido precisa fazer isso pela esposa, a esposa precisa fazer isso pelo marido, os pais precisam fazer isso pelos filhos, e os filhos precisam fazer pelos pais.